diz o Senhor, eis que trarei mal a eles, o mal de que não poderão escapar, e clamarão por mim, mas eu não os ouvirei. E aí, pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni, o original. Você está no Filodoxia para a crítica de Us, com um spoiler. Simbora! E você já sabe, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito e bora começar! Jordan Peele, meu querido, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Meu novo M. Night Shyamalan. Nossa, como tem M. Night Shyamalan na veia desse garoto aqui. Veio da comédia e ele disse uma coisa muito interessante já sobre o gênero. Humor e comédia são uma só e a mesma coisa, porque no sentido de tratar sobre críticas sociais, sobre questões existenciais, as narrativas de humor, as narrativas de comédia, tal qual também ficção científica, realismo fantástico, são as melhores para dizer a verdade, sem, no entanto, afrontar demais aqueles que estão no lugar privilegiado. E estes que estão no lugar privilegiado somos, muito bem, nós. Eu, homem, branco, cis, você que está me assistindo, você é privilegiado. Você não sabe bem por quê, mas você talvez seja um privilegiado. E talvez você seja aquele que, para alguém ser privilegiado, você é o subjugado. Se existe um grupo que está sendo discriminado, tem um grupo aí que está sendo beneficiado todo o tempo. Exatamente. E esse grupo não para pensar nisso. Não se questiona sobre esse privilégio. E muito do filme trata justamente sobre isso. E também sobre a sociedade de consumo, sobre os códigos e signos que estão por trás disso tudo. Ratos que são os espelhos, para mim, dos coelhos. E coelhos e ratos são similares no sentido da rápida reprodução, só que é o espelho fofinho do rato, que é o espelho que está lá em cima. Lembrando mais uma vez que este vídeo contém spoiler e eu vou segurar um pouquinho os memes porque o papo aqui é um pouquinho mais sério. Antes de tudo e mais nada, eu chamo aqui a área da fenomenologia. Isso, fenomenologia na filosofia com Edmund Russell e vários outros que se desdobram. E eu chamo também Freud para me ajudar um pouco nessa interpretação. Uma frase muito boa de Freud é: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando você me fala da sua mãe, do seu pai, ou do seu dia de trabalho, ou como você está sendo perseguido e etc., eu sei muito mais de você do que daquele que você está dizendo. Isso já nos remete à cena de encontro ali, que já está entregue nos trailers e que o Jordan Peele enuncia muito bem e de alguma forma mascara toda a sua trama. Lembrando que esta é a minha interpretação. Senta que lá vem a história. A realidade é como uma lente, como eu estava dizendo com relação à fenomenologia. Tudo que nós percebemos, aquilo que se apresenta como fantasmas, o fenômeno, é aquilo que se apresenta ao nosso intelecto, é a nossa percepção. Vemos a realidade através das nossas lentes. Então há uma diferença entre falar sobre e falar de. Eu falo sobre racismo, falo sobre aborto no sentido externo, mas eu jamais posso falar de racismo, eu posso falar de aborto, porque eu não vivo isso. É por isso que é importante o lugar de fala, porque ele vai entender que ele fala de algum lugar, porque a pessoa branca, no geral, ela se pensa universal, o homem branco. Eu sou um ser humano, e olha pra você, você é uma mulher, você é específico, olha pra mim, você é negra. Por isso que o lugar de fala incomoda muitas vezes as pessoas brancas, porque elas não querem se entender também como específicas falando de um lugar. Elas querem dizer, não, eu posso falar sobre tudo, eu sou universal, e você que é o específico. Então, quando ele entende que a sociedade é racista, que os privilégios dele são construídos, ele vai entender a responsabilidade dele em lutar contra isso. Dá pra entender já por onde a gente vai? Pois muito bem. Voltando ao personagem de Adelaide, na sua cena de abertura ali na fogueira, ela diz algo muito interessante: eu quero contar uma história. Esse é Jordan Peele falando. Jordan Peele fala que o filme não é sobre negritude, mas é também sobre negritude. E me lembra uma situação, um conceito bem interessante, que é a lei do mais forte. Não é à toa, desculpa, pra mim não é à toa que os negros sobrevivem à ação. Os negros estão acostumados a sobreviver. Os negros estariam acostumados, na minha perspectiva, a não depender da polícia.
a terem que lutar, enquanto o branco é preguiçoso, o branco está amaciado por essa vida, fica deitado na cadeira esperando algo acontecer, ele se sente seguro o tempo inteiro. A família branca é morta, como diria Thanos. Quais são as duas leituras principais possíveis para o filme? Não sei. Uma é a questão da instalação militar, que existe de fato, é um realismo fantástico que Jordan Peele trabalha aqui. Ele trabalha um pouco diferente, mas alinhado com Corra, que é o seu filme anterior. No Corra tinha uma ideia de você transferir a mente de um branco, que seria uma mente mais elevada, para os corpos dos negros. E aqui a gente quase que inverte isso, mas mantendo uma linha de realismo fantástico, quase que sci-fi, ligado agora mais ao horror do que ao terror. O terror, para fazer rapidamente a diferença, pode ser entendido como algo mais próximo do hack and slash, aquele terror mais de jump scares, de sustos e tudo mais. Aqui ele faz isso também junto com o horror de ambiente. É um ambiente que causa o odiento, causa o horrorífico. Um filme de horror, por exemplo, clássico é Nosferatu. Nosferatu não é um personagem qualquer, ele é a própria peste, ele é o próprio apocalipse. E é isso que Jordan Peele traz pra gente, uma anunciação do apocalipse, um momento em que a humanidade não será mais ouvida, mesmo clamando a Deus, ela não será escutada, porque a terra foi dada a nós e nós fizemos isso com a terra e, muito pior, fizemos isso conosco. Em última instância, Jordan Peele faz essa denúncia. Sempre que há um privilegiado, alguém gozando a vida, fruindo a vida, alguém fica sem voz. E aí a gente vai de novo pro personagem da Lupita Nyong'o. Nada aqui no filme é despropositado. A camiseta do Thriller significa aquele final do Thriller onde o Michael Jackson vira pra gente e dá aquela risada. É o que acontece exatamente no final do filme. Apesar de talvez parecer forçado. Se você entende o filme como de fato uma ficção científica, tem vários furos ali. Jordan Peele não faz questão nenhuma de explicar como veio a questão das roupas, as tesouras, só porque a Adelaide original estava lá no mundo dos clones, ela de alguma forma deu consciência a eles. Esse tipo de abordagem, ela tem mais falhas, entre aspas, do que a abordagem do realismo fantástico, que a gente não questiona. Em filmes como Halloween, Jason, Jack Stripador, a gente não questiona algumas coisas. Então, é querer ser um pouco chato para questionar, mas sim, isso pode desagradar alguns, mas o filme trabalha muito bem com a questão do espelhamento narrativo. Então vamos falar sobre esse espelhamento narrativo agora. Eu não sei se você conhece, mas falando de espelhamento narrativo, o filme me lembrou muito a mecânica do jogo Inside. A ideia ali de Inside é que nós somos marionetes, e nessa perspectiva há um duplo de nós, esse duplo meio sem alma. E nessa visão de você ter uma instalação militar para controlar os indivíduos, seria uma ideia de você viver a vida sem de fato observar a vida. E aí eu chamo aqui a baia Sócrates, com a questão do conhece-te a ti mesmo e a sala de espelhos que Adelaide entra, né? O maravilhoso Merlin conhece-te a ti mesmo. E aí a gente já chama também Platão, que é uma questão do mergulho dentro de si, uma metáfora também usada por Jordan Peele lá em Get Out, quando ele desce dentro do seu próprio subconsciente e é hipnotizado. Então os temas aqui estão correlatos. Us também estão dizendo aí que é uma sigla para United States. Pode fazer bastante sentido. They won't stop until they kill us. Or we kill them. Ainda falando sobre esses espelhos dos personagens, a personagem original da Adelaide, quando é deixada lá no submundo, nos túneis, ela ainda tem voz, ela ainda tem memória, ela ainda tem lembrança, mas não por acaso ela chega sem voz para contar a história. É porque assim que a cópia começa a adquirir linguagem, ela começa a perder a voz. Isso é de uma importância muito grande para a antropologia, para a filosofia. Saber é poder, como diria Foucault. Linguagem é poder. É a passagem do homem primitivo para o homem em estado pré-social e depois civil. A linguagem é muito importante. Então, por isso mesmo, ela, quando está lá antes e ainda quando tem linguagem, ela conseguiria, de alguma forma, arregimentar da organicidade para os outros subirem
bem a superfície. Uma coisa, por exemplo, interessante é que os homens falastrões, eles não calam a boca, e a sua versão clone são gruturais, são primitivescos, né? E aí Jordan Peele trabalha uma situação interessante que é com o filho da Lupita Nyong'o, que ele tem um déficit de atenção, ele vê um mundo diferente. Quando passa a maca mostrando aquele que estava lá com Jeremias 11:11, morto na sua casa, e depois mostra o primeiro a ficar em posição de fila, no final você entende que era a mesma pessoa. E o garoto é o primeiro a ver. Né? Ele, dentro da história ali, ele é o segundo depois da mãe. Então já dá uma pista do que há de acontecer ali no final do filme. E algo muito interessante com a dinâmica entre a personagem da Lupita Nyong'o e a da Elizabeth Moss, que é o duplo da Elizabeth Moss aparece, emerge, ela fala que fez uma cirurgia, né, levantou um pouquinho aqui, e aí você entende por que ela tá fazendo uma cicatriz do outro lado. A original não fica com cicatriz, a cirurgia é bem feita. A lá de baixo fica com uma cicatriz e ela começa a se cortar. Parênteses aqui para falar das atuações que estão muito boas, todos os traquejos dos duplos, nossa, como é bom. Você esquece que são os mesmos atores e como tem um carinho ali do diretor falando com os atores, os maneirismos. Olha, realmente um trabalho excepcional e você vê a mão do diretor também no trabalho de atuação, porque ele tem tudo muito claro na sua cabeça. E no final, essa metáfora se concretiza com relação ao movimento Across America de 1986. E aqui Jordan Peele mais uma vez faz uma denúncia a esses movimentos e essas causas sociais, geralmente shows como Live Aid, que apareceu no Bohemian Rhapsody, We Are The World, etc, 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 que na verdade é só para nós nos sentirmos bem e nós ficarmos melhores frente a nós mesmos. E aqui ele trata justamente desta questão sociológica, antropológica, daqueles que são excluídos, daqueles que estão submersos, daqueles que são a base e que de alguma forma nos ameaçam, nos assustam. O medo do outro não é um medo novo, é o medo da outra tribo, é o medo do estrangeiro. Isso aconteceu no fascismo, no nazismo, nos totalitarismos. O estrangeiro à nossa porta, trabalhado por Zygmunt Bauman. Isso acontece hoje. O outro vai roubar o meu emprego e nós não pensamos em nós mesmos e como nós somos responsáveis por esse discurso se tornar efetivo, dependendo em quem a gente vote, dependendo em que tipo de consumo de cultura nós fazemos e lembrando para nós o que de fato é a América. Algo dito no filme quando se perguntam quem são vocês. This is America. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so fitted. I'm on Gucci. Us é um filme que perdura para após a apresentação e isso já vale por si só. E Jordan Peele agora traz essa perspectiva de você fazer um horror com uma crítica social mais latente. Não é pra gente pensar que o Jordan Peele inventou a roda, não, muito pelo contrário. Ele botou uma roda mais cromada, digamos assim, ele não reinventou nada. Cabe muitas interpretações, você vai ter as suas, eu vou ter as minhas, nós podemos ter a nossa. Coloca aí nos comentários o que você achou, se faltou alguma coisa, se tem alguma metáfora que eu não falei, a questão dos acorrentados, da acorrentada é aquela que se liberta, isso tá lá na metáfora no final, a dança, o balé e a expressão artística como aquilo que nos aproxima de Deus, isso também é Schopenhauer, a arte é aquilo que nos faz lidar com a miséria do mundo, eu fui deixado de lado, eu perdi o emprego, eu sou negro, eu sou miserável, eu sou excluído e eu faço samba. Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. A arte como modo de catarse e ao mesmo tempo como modo de aproximar e elevar o meu espírito. Eu estou muito orgulhoso desse vídeo, de você que está assistindo aqui. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like. Por isso tudo, a minha nota para Us é nota 9.8. É um filmaço com alguns furinhos de roteiro e algumas coisas telegrafadas, mas é um filme maravilhoso e Jordan Peele não decepciona. Vá assistir com medo, porque ele vai mostrar para nós como nós somos desgraçados, miseráveis. Isso é lindo e ao mesmo tempo pode ser terrível. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, de compartilhar o Filodoxia e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!